Apresentação em defesa das teses, das 5 teses inscritas para o Congresso. A gente fez um sorteio aqui na mesa. A ordem das teses que ficou estabelecida pelo sorteio: primeiro vai ser a apresentação da tese 4, vamos à luta. Depois a tese 1, trazer para a Unicamp a força das lutas de junho. Depois a tese 5, vamos à luta juntos. Tese 3, ousar lutar, ousar vencer, sindicato é para lutar. E por último a tese 2, alerta a Unicamp. A apresentação vai ser feita nessa ordem e a defesa das teses depois, 5 minutos, vai ser feita na ordem inversa. Ok? Então pedir para o pessoal aí que está conversando, se puder conversar lá de fora, e eu vou pedir para sair, não para entrar. Para a gente poder agora se concentrar no processo de apresentação das teses. Ok? Podemos ter um silêncio, gente? Fazendo um favor aqui no plenário, para que tenhamos concentração na apresentação. Pessoal, o pessoal está aí na escada. Se puder conversar lá de fora, porque a gente precisa iniciar agora. Só uma questão. O problema é que, como as teses não tiveram tempo de conversar, como eles estão fazendo lá, é a tentativa de algumas teses conversar. Como está meio atropelado, é por isso que está com essa dificuldade. Então, eu vou pedir para conversar lá de fora. Não tem problema ninguém conversar. Todo mundo é permitido conversar quando quiser, mas poder lá de fora para respeitar a defesa aqui no plenário. Pode ser? Vamos lá então, pessoal. Então a primeira defesa, vamos começar aqui agora, 15 minutos, tese 4, vamos à luta, que vai ser apresentada pelo companheiro Paulo. Boa tarde a todas e todos. Sou Paulo, trabalhador francês, diretor do SPU, e na cara da tese número 4, tese coletiva, vamos à luta. Eu vou fazer uma fala um pouco diferente daquilo que eu normalmente tenho feito nas reuniões de unidades. Porque eu acho que uma das coisas importantes, e assim, esse debate das teses tem tudo a ver com o que a gente discutiu aqui um pouco antes. O debate de conjuntura tem tudo a ver com o debate das teses. E eu acho que o fundamental é a gente linkar uma coisa com a outra. Quando a gente linka uma coisa com a outra, aí as questões ficam claras. Eu queria começar resgatando um pouco qual que era a situação da Unicamp, qual que era a situação do movimento sindical da Unicamp, do STU, há 2 anos atrás. Quando quem dirigia o sindicato são os setores que hoje fazem oposição aos outros alunos. O que caracterizava esse momento é a política do que a gente, já na época, chamava de chazinho com reitor. As pessoas ficam bravas com isso, com o nome, mas vou tentar caracterizar o que é isso. O chazinho com reitor é a junção de 2 coisas: negociação econômica de gabinete com ausência de luta política contra a reitoria. É isso que é o chazinho com reitor. Diz, não, vamos negociar as questões econômicas, de gabinete, porque o centro é a conversa lá com o reitor. E nós abrimos mão de fazer uma luta política global contra o significado da reitoria. Isso era a política do chazinho contra o reitor. Foi contra isso que nós, já naquela época, nos levantamos e apresentamos uma outra proposta para a categoria. Essa proposta era a antítese disso. Que trabalhava que, ao invés do centro ser as mesas de negociação puramente econômicas, o nosso centro é a mobilização de rua, é o enfrentamento. Sem enfrentamento, nada sai do lugar. E, aliado a esse enfrentamento, uma luta política global contra os que estão no poder. Afinal de contas, nós, trabalhadores, temos que nos posicionar, e nos interessa todos os aspectos desta universidade. Todos os aspectos. Mesmo aqueles que não digam diretamente, não estejam diretamente relacionados ao nosso salário. Essa foi a disputa que foi feita há 2 anos atrás.
quando teve a eleição do sindicato, e a nossa categoria apostou numa outra proposta, uma proposta diferente. Já na época, nós sofremos várias acusações. Primeiro de que tinha algumas até meio risíveis, né? Que nós éramos muito jovens, porque a chapa, a maior parte da chapa era de novos funcionários, eram estudantes, pessoas inexperientes. E é verdade, nós éramos inexperientes em tomar chá com reitor. Nós continuamos inexperientes em tomar chá com reitor. Nos orgulhamos. A outra acusação é que a gente só ficava falando de coisa de fora, né? Na época, durante a campanha, inclusive, um dos temas da nossa campanha era o fora aéreo, porque nós tínhamos uma direção do sindicato que, na prática, defendia o fica aéreo. E nós dizemos o seguinte: o que acontece nessa cidade diz respeito a nós, trabalhadores da Unicamp. Se tem um prefeito roubando 600 milhões, isso nos diz respeito. Isso diz respeito à nossa categoria, deve dizer respeito ao nosso sindicato. Mas nós éramos acusados de ficar falando de coisa de fora. Claro, a acusação era para esconder que todo mundo tem uma posição sobre fora, né? Uma posição sobre fora dos setores que estavam antes era, e da chapa que competiu contra a gente, era a defesa ou aberta ou velada do prefeito em algum momento. Então, e as outras acusações, né, que a gente só quer ficar, né, a turma que só quer xingar, a turma que não entende que o movimento sindical é diferente, o movimento sindical é para negociar. Esse é um argumento, não. A função do movimento sindical é sentar e negociar. Eu ouvia bastante isso. O companheiro Kiko usava essa expressão muitas vezes e vou elogiar a coerência, continuo usando. A nossa categoria apostou numa política diferente. E logo que nós assumimos, nós apostamos na ousadia. A ousadia de enfrentar uma reitoria que todos diziam que não dava para ser enfrentada, que não tinha mais, não, é muito difícil, ninguém quer, não vai girar. Essa questão da isonomia é uma questão, esse é um sonho. Nós acreditamos que nós temos que apostar nos nossos sonhos. E chamamos a categoria greve. Na época, é importante resgatar isso. Na época, os outros grupos de oposição a gente foram contra a greve. Ou abertamente, ou na prática. Aliás, em algum momento, todos foram contra abertamente. Porque diziam que a greve era fora de época. Imagina fazer greve em setembro, outubro. Não dá para fazer greve em setembro, outubro. Como é que nós vamos fazer uma greve só a gente, sem as outras universidades? Não dá para fazer. Isso é uma greve política. A gente dizia, claro que é uma greve política. Toda greve é uma greve política, uma greve contra a reitoria. É isso, nós queremos derrotar essa reitoria. E não se tem conquista quando você não trabalha na perspectiva de derrotar o seu oponente. Eu não consegui. Essa tem que ser a sua perspectiva. A nossa categoria respondeu ao chamado do STU e foi para a luta. Nós fizemos uma das maiores greves que já se teve nessa universidade. De 89 para cá, certamente a maior. Sozinhos, fizemos. E a nossa avaliação é de que essa greve foi extremamente vitoriosa. A greve de 2011 é a marca de uma outra política para o movimento sindical da Unicamp. É a diferença entre o chavinho corretor e o enfrentamento. Ainda hoje há quem diga que a greve foi um erro. Os que estavam antes dizem ainda hoje, não, foi um erro, uma greve derrotada. Chegam a dizer que o processo de implementação da isonomia é porque o Tadeu ganhou a eleição. Curioso, né? O Tadeu, inclusive, era contra a greve, era contra a isonomia. Mas, de repente, ele ganhou. Teve algum momento, acho que alguém conversou com ele, convenceu o Tadeu, ele ficou a favor da isonomia, ganhou a eleição e está implementando. Mas todo mundo que tem um mínimo de juízo nessa universidade sabe que a implementação da isonomia que está acontecendo, mesmo que a passos largos, é fruto da nossa greve. Nós que conquistamos, nós que arrancamos isso na marra. Mais do que isso, ainda durante a gestão Fernando Costa, nós conseguimos
triplicar o nosso vale alimentação. Que parece uma coisa pequena, mas que no nosso salário todo mundo sabe o quanto isso está fazendo diferença. Por que isso é importante dizer? É importante resgatar que este é o caminho para ter conquista. Mas não foi apenas a greve da isonomia que nós protagonizamos. Acho que foi mais do que isso. Nós apostamos em coerência com aquilo que a gente defendeu quando nós nos propusemos a dirigir o sindicato. Um sindicato que faz toda a luta dentro da universidade sem distinção de contrato de trabalho. E a luta que nós fizemos junto com os companheiros do FUNCAMP, ano passado e esse ano, é um exemplo de que é possível de organizar, mesmo os setores terceirizados da nossa categoria, sem ter carta sindical. Nós defendemos que nós não temos que esperar ter representação sindical formal para ir defender o lugar por quem é FUNCAMP, por quem é terceirizado. E o saldo disso é que, tanto no passado quanto esse ano, nós tivemos conquistas. Conquistas que são até pequenas comparadas aqui, nós que somos contratados diretamente temos, mas que, para os companheiros do FUNCAMP, algumas delas são médicas. Mais ainda, com os trabalhadores mais precarizados dessa universidade, os trabalhadores da limpeza, nós organizamos uma greve, que foi um grito de socorro desses trabalhadores, e o STU esteve lá. Não nos limitamos a isso. E isso é importante, porque isso tem a ver com concepção do que deve ser o sindicato. Mais do que lutar pelas nossas conquistas, pelas nossas demandas, nós insistimos em que todas as questões que dizem respeito ao Unicamp, elas dizem respeito a nós. E nós fizemos uma denúncia feroz contra aquela gigantesca maracutaia que é a compra da fazenda argentina. Que o Fernando Costa tentou fazer e que o Tadeu está agora tentando fazer de novo. Nós somos contra a maracutaia com dinheiro público. Ainda mais que a compra da fazenda argentina vai ser usada para entregar para 3 multinacionais, uma chinesa, uma coreana e uma americana. Daqui a pouco vão dizer, não, mas são duas, são só uma americana, então é anti-imperialista. Mais do que isso, fizemos a denúncia em relação aos super salários. Nós, todo mundo aconselhou a gente a não mexer nisso. Todo mundo disse, não mexa nisso. Achamos que é um escárnio com o trabalhador, tanto na Unicamp quanto fora, o fato de que alguns poucos aqui nas universidades que decidem ganham 30, 40, 50 mil reais por mês, ao arrepio da lei. Isso foi importante por quê? Porque mais do que lutar pelas nossas reivindicações mais imediatas, nós fizemos uma luta política contra a reitoria Fernando Costa. Foi essa luta política contra a reitoria Fernando Costa que foi fundamental para que o candidato do Fernando Costa fosse derrotado na eleição. A nossa categoria votou contra o candidato do Fernando Costa. Não votou a favor do Tadeu, não, gente. Votou para derrotar o Maurício Sarrati. E obrigou todos os candidatos a se afastarem de Fernando Costa. Fernando Costa virou radioativo. Esse é o caminho que nós temos que prosseguir. Esse Congresso tem que decidir o seguinte: se nós vamos reafirmar essa trajetória ou se nós vamos voltar para o patamar anterior e fazer igual a maior parte dos sindicatos faz com o governo. Não, mas veja bem, essa reitoria de agora, o bicho não é tão feio assim. Tem setores progressistas lá dentro, até em disputa, tem que tomar cuidado para não fortalecer, para não fazer os outros antigos voltarem. Nós achamos que este caminho é uma furada. É uma furada pelo significado dessa reitoria. Que assim, tem diferença? Claro que tem diferença. Nada é igual a nada. O Lula é igual ao Alckmin, o Alckmin é igual ao Serra. Não, eles não são iguais, eles são diferentes. O problema é o seguinte: o problema é que não é, a gente não tem que ficar fazendo pescando diferenças e semelhanças. Nós temos que ver qual que é o projeto. O que determina se nós vamos ser oposição ou não. E oposição não é oposição a algumas medidas. É como tem uma tese que diz: somos oposição às medidas que atacam os trabalhadores. Ou seja, só essa medida, mas não somos oposição ao projeto. O que determina é o projeto. E o projeto dessa reitoria, quando você olha com um mínimo de atração, diz o seguinte: é exatamente o mesmo da reitoria anterior. Ou não é? É por isso que o que nós estamos propondo e que esse Congresso vai decidir é o seguinte, vai se posicionar é o seguinte: qual é o modelo de sindicalismo que nós vamos ter? Se é um modelo de sindicalismo
que está antenado com aquilo que aconteceu em junho, que é, não quero saber se o prefeito é do partido X ou do partido Y, eu vou para cima porque os meus direitos estão sendo negados, ou se nós vamos retroceder à política que tinha antes, repetindo os mesmos argumentos. Isso é coisa de estudante, não pode só ficar xingando, não tem que ficar fazendo pressão, a nossa função é negociar. É evidente que nós temos que negociar, é evidente que nós queremos negociar, mas é evidente também que é o seguinte: quando a negociação, o lado de lá está enrolando, a gente tem que dizer que está enrolando, tem que dizer quando é igual, tem que dizer é igual, e isso é a grande disputa que está tendo nesse Congresso, é a disputa que existe dentro do sindicato. Hoje nós vamos, inclusive, poder verificar isso, que o resultado dessa plenária aqui, inclusive dessa mesa, vai ser a avaliação sobre este ponto, sobre se o mais importante é derrotar o reitor, ou sobre se o mais importante é derrotar o setor que é mais decidido na luta contra esse reitor. Essa é a disputa. Por isso, nós estamos aqui, coletivo Vamos à Luta, da Tese 4, nós queremos fazer um pedido para os trabalhadores, para que votem na nossa tese, para que a gente tenha, tanto para frente, quanto já a partir de já, uma luta e a gente tire o sindicato do travamento que está hoje. Porque hoje o que a gente vê é o seguinte: como tem um pedaço querendo agir de um jeito e outro querendo agir de um jeito completamente diferente, o resultado é que esses últimos meses nós temos um sindicato travado. Por uma questão muito simples. Não trava porque existe má vontade, não trava porque alguém é bom ou é mau. Trava por uma questão muito simples. Quem quer lutar atrapalha o chazinho. E quem quer tomar chazinho atrapalha a luta. Eu acho que esse é o grande desafio desse Congresso e do desafio da nossa. Obrigado. Paulo, agora a defesa da tese 1, feita pela companheira Adriana. Eu queria discordar um pouco do companheiro Paulo, quando ele coloca qual é a disputa que está dada aqui. A disputa que está dada aqui não é pelo modelo de sindicato, como ele coloca, que toma cafezinho com o reitor, ou o que negocia, ou o que é combativo, ou qualquer outro termo pejorativo que queira dar. A disputa aqui que está dada é inserir a Unicamp nas lutas de junho. Isso foi todo o debate de conjuntura que a gente colocou. É colocar a Unicamp em toda a disputa internacional que existe. É disputar a crise que existe dentro do capitalismo. Porque aqui ninguém está defendendo, ou pelo menos o que eu vi na maioria das teses, grandes reformas para o capitalismo. A maioria das teses entende que esse sistema está derrotado. E é isso que a gente tem que sair daqui muito firme. É a partir deste eixo que a gente tem que pontuar a nossa discussão. E como é que a gente faz para fazer essa disputa? Não é só dentro da universidade. A gente tem que disputar aqui sim, mas a principal força que a gente tem que fazer é trazer para a Unicamp as forças da luta de junho. E que não foram só em junho. Foram no dia 11 de julho, com a greve nacional, que a imprensa tentou dizer que foi um fracasso, mas não é verdade. Foi no 30 de agosto, onde a gente conseguiu que uma parte da diretoria participasse das lutas, e uma parte não participou. Desrespeitar a decisão de assembleia, isso não é um sindicato combativo. Teve várias decisões de assembleia, inclusive a paralisação que a gente tirou a favor da ocupação dos estudantes da reitoria. Essa paralisação não aconteceu. E o que a gente ouviu como desculpa foi que a jornalista do sindicato, ela tinha ficado doente ou alegou problemas pessoais. Desde quando uma paralisação não acontece por conta de um problema pessoal de uma funcionária do sindicato? Isso é um absurdo. O problema que está dado dentro da diretoria do sindicato, ele acontece porque a gente não tem trabalho de base. Quem tem que decidir os rumos da nossa categoria somos nós, trabalhadores de base.
Não importa quantos grupos tenham dentro do sindicato. Quando a gente tiver um sindicato que respeite as decisões da categoria, quando a gente tiver toda a força dos trabalhadores de base unidos, aí a gente vai ter um sindicato forte. E são essas as propostas que a gente na tese 1 apresenta. A gente quer um sindicato combativo, construído com a base. Mas a base da nossa categoria é feminina. Quantas mulheres vêm aqui e falam? Quantas mulheres participam das nossas lutas? Das lutas eu tenho certeza que são várias, mas das representações são pouquíssimas. O nosso sindicato precisa formar e fortalecer as mulheres. Esse é o ponto que a gente destacou 40% da nossa tese, porque a gente não acha pequeno, não. Hoje a gente tem dentro da Unicamp 2/3 de mulheres. E na representação sindical, a gente cumpre apenas a cota mínima, que é de 1/3. Muito aquém do que a gente poderia. Para que a gente traga para a Unicamp toda essa força da luta de junho, a gente precisa atrair as mulheres. E não foi por acaso que a nossa tese trouxe uma companheira para fazer a apresentação de conjuntura. E não é por acaso que a nossa tese pediu para que eu fizesse essa apresentação. Eu ia dividir a apresentação com uma outra companheira, a Marina, mas ela ficou doente, ela não pôde vir. Eu estou aqui com a minha filha, eu estou amamentando em licença gestante, mas nós estamos aqui apresentando a importância do papel das mulheres. E quando a gente traz isso, a gente quer fazer um debate que não é dividir homens e mulheres. A gente entende que para a gente avançar no socialismo, a gente precisa de homens e mulheres ombro a ombro, juntos na luta. E isso começa dentro do nosso sindicato. Enquanto as mulheres não sentirem que o nosso sindicato é um espaço onde elas possam aprender, se formar e se construir, a gente não vai conseguir avançar. A gente não vai conseguir fazer grandes mobilizações se a gente não tiver a participação das mulheres. Quando a gente olha os dados, a gente vê que na questão de emprego e renda, as mulheres continuam sendo as que recebem os menores salários. Felizmente aqui na Unicamp esses dados não são divulgados. Mas se a gente comparar os dados docentes, a gente vê que entre os professores, a maioria são homens e a minoria mulheres, que são os salários mais bem remunerados aqui na Unicamp. E mesmo se a gente comparar como é que é a evolução funcional dos professores, que é o único dado que a gente tem para olhar, a gente vê que quem mais progride na carreira são os homens e menos as mulheres. E até institutos onde tem maioria de mulher, acontece que os homens são têm mais progressão do que as mulheres. Se isso acontece na carreira docente, não há nada que nos diga que não aconteça na nossa carreira. Quantas mulheres chefes a gente tem? Como é que anda a nossa progressão funcional? Nós queremos saber isso. Mas aonde é que estão localizadas essas mulheres? A maioria das mulheres, elas são localizadas na área da saúde. Lá a gente tem cerca de 80% de mulheres. E é justamente a área que sofre mais com a precarização. Tem toda a questão da automatização do HC, tem todos os problemas do ritmo intensivo de trabalho. Foi lá que teve a mudança de 30 para 40 horas. E a gente quer trazer toda essa discussão à tona. Inclusive a discussão de 30 horas, a gente faz toda a apresentação da importância das 30 horas para a saúde, a importância das 30 horas no sistema educativo, e no sistema educativo ainda com a prerrogativa de ter que ter 1/3 dessas horas para preparar as aulas. Mas é importante frisar que todas as universidades federais e institutos federais já têm as 30 horas. E nas universidades estaduais existe apenas um projeto de lei que coloca a questão das 30 horas no projeto apenas na área da saúde. A área da saúde é aquela que vai ser autarquizada. Então, pode ser uma conquista que se perca. É importante que a gente lute pelas 30 horas para toda a categoria. E quando a gente traz também a questão das mulheres, eu coloco um pouco essa questão da diferença salarial, e muita gente acaba reproduzindo um discurso de que não existe machismo, isso não acontece na Unicamp. É só a gente olhar a divisão sexual do trabalho. Quando eu falo que 80% das mulheres estão na área da saúde e que praticamente
do pessoal que trabalha no sistema educativo de mulheres, a gente observa que existe uma divisão sexual de trabalho. Quando a gente olha a carreira docente, a gente vai ver que todos os professores das engenharias, a maioria são docentes, homens. Eu sei que tem lugares que é 90%, 80% de homens. Essa divisão entre o trabalho intelectual para os homens e o trabalho de cuidado com as mulheres é uma das situações que faz com que precarize ainda mais o nosso trabalho e que a gente seja mal remunerado. Tem várias questões que em pouco tempo a gente não vai conseguir apresentar aqui sobre o problema das mulheres, mas preciso enfatizar também a questão da violência contra as mulheres. São as mulheres as que mais sofrem o assédio, seja o assédio moral, seja o assédio sexual. Aqui na Unicamp a gente teve vários casos de estupro recentemente. Agora a gente estava debatendo a questão da segurança da universidade e ninguém comentava sobre o problema que as mulheres tinham de serem estupradas dentro da universidade. Que foi quando? 2011, 2012? Acabou de acontecer. E esse assunto passa despercebido. A gente precisa retomar toda a discussão, além da violência doméstica que as mulheres sofrem, né? Que é um dado que não aparece, que ele é oculto. E eu queria aproveitar que a gente está falando do tema de mulheres e fazer colocar uma situação que foi muito complicada. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu descobri que não ia ter creche no dia de hoje para as mulheres que participam. Quem está cuidando aqui das crianças são os próprios pais. Porque o que foi alegado é que a creche da Unicamp está funcionando. Eu acho que isso mostra quais são os problemas políticos que estão por trás. Isso não é um problema burocrático que a funcionária esqueceu de contratar. São problemas políticos. Em primeiro lugar, porque isso inviabiliza a participação de quem tem seus filhos que não estão aqui na creche da Unicamp. É claro também, tem um problema de que, ainda que tenha seus filhos aqui na creche da Unicamp, existe toda a dificuldade de você ter que sair para ir lá pegar os seus filhos. Se seus filhos estivessem aqui, você poderia ficar até as 5h30. Caso contrário, quem tem filhos vai ter que sair daqui 15 para 5. E pode, inclusive, perder a votação. Tem o problema de que, ao deixar as nossas filhas, os nossos filhos na creche aqui, as professoras da creche não podem sair. Porque nós temos que ficar cuidando dos nossos filhos. Isso impede que mais professoras possam sair como delegadas. Eu acho que é um problema importante a gente ressaltar, porque isso foi votação do Congresso passado. Está em resolução a garantia de creche em todas as atividades do sindicato. Se nós não fortalecermos as mulheres, se a gente não garantir espaço, como é que a gente vai fazer para atraí-las? Esse é um ponto importante que eu queria colocar. Eu também tenho aqui para apresentar uma saudação para a mesa da chapa que está disputando o DCE, uma chapa de oposição, que chama Para Fazer Diferente. Eu vou ler aqui rapidinho. Nós, estudantes da Unicamp, membros da chapa Para Fazer Diferente, oposição, que hoje concorre às eleições para a coordenação do Diretório Central dos Estudantes, representantes discentes na CCG em Consul 2004, desejamos saudar os delegados e delegadas presentes no 12º Congresso do STU. Vivemos um momento ímpar em nosso país. Desde junho, milhões foram às ruas na luta por seus direitos. Não só a juventude, mas também os trabalhadores brasileiros fizeram greves nacionais, como nos dias 11 de julho e 30 de agosto. Aqui na Unicamp, estamos entre aqueles que, desde o movimento estudantil, sabem a importância da unidade entre estudantes, trabalhadores e professores para a construção de um projeto de universidade que se contraponha à privatização e ao elitismo imposto pelos sucessivos governos do PSDB e as sucessivas reitorias. E daí segue a saudação. Eu acho que o pessoal da mesa podia continuar lendo aqui agora que está acabando o tempo. Eu queria concluir aí o tempo que resta para fazer a discussão de que o sindicalismo, antenado com o que aconteceu em junho, que é o que o Paulo Gouveia indica,
ele só vai acontecer quando a gente tiver um bom trabalho de base, quando a gente tiver todas as instâncias do sindicato fortalecidas, como é o nosso Congresso, como é o Conselho de Representantes, como são as assembleias, com assembleias esvaziadas e com decisões de assembleias que não são postas em prática, a gente não vai trazer para a Unicamp a força das lutas de junho. E não é só junho, né? Para a gente estar participado e antenado em tudo que acontece no Brasil, a gente precisa estar ligado a uma central sindical que seja forte. E nós percebemos que o fato de estarmos isolados fez com que vários trabalhadores da Unicamp fossem sozinhos para as lutas. O nosso sindicato não acompanhou esse processo. O nosso sindicato não organizou os trabalhadores para levar para as lutas. Porque o nosso sindicato está isolado politicamente. O nosso sindicato não participa de uma central sindical. O nosso sindicato precisa estar do lado das lutas. E hoje, quem se postula como uma central sindical que organiza os trabalhadores e está na luta é a CSP com lutas. A gente quer abrir, nesse congresso, o debate sobre a importância das centrais sindicais e o que essas centrais representam. A CSP com lutas foi a central sindical que estava lá, no leilão de Libra, enfrentando o Exército. A gente enfrentou a polícia, enfrenta a repressão, mas a gente também está em todas as lutas. A gente está desde junho erguendo as nossas bandeiras. Não tem medo. A gente quer construir uma central que unifique os trabalhadores e unifique os movimentos sociais pela construção do socialismo. É isso que a gente coloca aqui. E a central forte que a gente tem hoje, que inclusive outros sindicatos importantes, como o Antes, no caso do Unicamp, o Sintusp, que são os mais próximos da gente, eles fazem parte dessa central. E o Sintusp é um exemplo de combatividade que todo mundo reivindica aqui. Então, para concluir, eu queria apresentar essa discussão para a gente ampliar o nosso conhecimento sobre as centrais e a categoria fazer uma decisão nesse sentido. Bom, agora é a tese 5, que vai ser apresentada pelo Toninho. Bom, overdose aqui na mesa. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu estou defendendo aqui a tese 5. Vamos à luta juntos, avançar nas conquistas, sem nenhuma retirada de direitos. Não só eu estou assinando a tese, mas eu só vou ler os diretores do sindicato que assinam essa tese. Companheira Maria Edith, companheiro José Henrique, companheira Rosana Aranha, companheiro Danilo Negrete, companheira Tatiane Farias, companheiro Wilson, companheiro Gustavo, companheiro Rosiane, companheiro Edson Kung Fu, companheiro Jorge Mike, companheiro Santão, companheiro Evandro, companheiro Jamilson, companheiro Fabrício, hoje demitido. São os companheiros da diretoria. Eu não vou ler os companheiros da base que assinam essa tese, mas os companheiros da diretoria, e aqui já demonstra que a quem o Paulo se referia da diretoria do sindicato são esses companheiros. São esses companheiros hoje que o Paulo se refere, que toma chazinho com o reitor. Eu vou me poupar aqui de não fazer o debate de conjuntura, mas entrar no cerne do debate, que é importante, sobre a questão da universidade e a questão dos sindicatos trabalhadores da Unicamp. Sobre a universidade, sobre a lógica de um reitor que dirigiu a Unicamp durante 4 anos, chamado Fernando Costa, que se negava a dialogar com os segmentos dos movimentos sindical, docente, funcionário, técnico administrativo e estudante. Nós fomos para a greve em 2010, ainda na oposição ao sindicato. Essa greve de 2010 nos deu uma lição, que a gente precisava organizar a categoria, porque o nosso entendimento naquele momento é que o sindicato não estava dialogando com a categoria e não conseguia traduzir a categoria a possibilidade de mobilização e luta de fato. Constituímos um coletivo a qual nos referenciamos, inclusive na Fazubra, chamado Vamos à Luta.
E esse coletivo compunha com diversos companheiros que estavam para além do partido, estavam para além do PSOL, estavam para além do PSTU, estavam para além de setores do PT que estavam rompendo, mas era um coletivo que queria dialogar, se propunha dialogar sem segmentar. Achamos que a greve de 2010 foi vitoriosa, porque na oposição nós conseguimos debater com a categoria e tensionar a direção do sindicato naquele momento, que era necessário, de fato, fazer um enfrentamento diferente ao Fernando Costa, que se negava a debater com a categoria, e em 2010 dizia que aqueles que defendiam a isonomia eram loucos, já em 2010, que defendiam um salário igual ao outro. Conseguimos articular com esses companheiros e, a partir daí, construir um processo de construção de uma chapa para disputar a direção do sindicato. Diferentemente, e é bom que agora está posto aqui, que diferentemente do Paulo disse, a chapa não se propunha, o centro da chapa não era tirar aqueles que tomavam um chazinho com o reitor. Porque o que o Paulo trabalha aqui é o maniqueísmo do bem contra o mal, os bonzinhos contra os ruins. A chapa não se propunha a fazer isso. A chapa se propunha a debater questões centrais, e o centro da chapa era a derrota do projeto do Fernando Costa, que era fazer o seu sucessor. Esse era o debate central da chapa. E isonomia como ponto de reivindicação central dos trabalhadores. Essa era a discussão. Além disso, retomar o sindicato às lutas dos movimentos sociais, retomar o CR como polo central de debate e força do sindicato, mudar a central do STU, mudar o jurídico e, principalmente, retomar a proporcionalidade do sindicato. Coisa que os companheiros mudaram de posição. Às vésperas do Congresso. A exemplo do Congresso passado, que quando a gente toma um golpe, que tinha companheiros defendendo que após o Congresso, retomada a proporcionalidade, tinha que ter eleição imediata, os companheiros vêm propor um golpe agora, porque votaram no Congresso passado na proporcionalidade e mudaram de posição repentinamente às vésperas do Congresso. Oportunisticamente. Rasgando, inclusive, o programa da chapa. Isso está no programa da chapa. Você pode ter divergência, mas está no programa. Assinou, cumpre. Cumpre. Assinou, cumpre. Os companheiros mudaram de posição estranhamente. Na greve de 2011, onde a gente apontava isonomia, e ali em 2011 éramos todos iguais, porque tinha um inimigo comum de enfrentamento, que é o Fernando Costa. Na greve de 2011, tocado por essa direção, que puxou a greve isoladamente, como diz alguns, nós não achamos que a gente puxou a greve, não achamos que puxamos a greve isoladamente, porque há um acordo assinado entre o reitor, entre o PROESP e o Fórum das 6, que dizia que iria rever todo mês de outubro a questão salarial dos trabalhadores. E foi nisso que a direção do sindicato se apegou. Tocamos a greve de outubro, novembro, dezembro, vitoriosa do processo político. Porque aquela greve conseguiu mostrar para os trabalhadores três coisas. Uma, o trabalhador sabe fazer conta. E por saber fazer conta, sabia que cabia no caixa da universidade uma isonomia política. Dois, denunciar a política de Fernando Costa, que era de desmonte, que era a sequência da política do reitor Brito, que propõe que o trabalhador da Unicamp, a universidade serve para os seus fins e não para os seus meios. Por isso, tudo que é meio na universidade tem que ser terceirizado. E três, retomou com os trabalhadores da Unicamp o orgulho de ir à rua, às ruas fazerem luta. Do ponto de vista salarial, do ponto de vista das punições, o sindicato foi derrotado. Isso é o que dizem alguns. Nós achamos que foi vitorioso, porque resgatou o orgulho dos trabalhadores de fazer a luta e saber que a luta tem custo, e saber que a luta é dura. E o sindicato, sabendo disso, diferentemente de muitos sindicatos do Brasil, bancou o salário de cada trabalhador que participou da greve, com divergência na direção, mas bancou o salário de todos os companheiros. Agradeço aqui pessoalmente ao companheiro Paulo Ducati da Unicamp,
que empenhou esforços para fazer um aporte de empréstimo ao STU para que a gente pudesse bancar essa luta. Essa vitória conseguiu demonstrar que os trabalhadores também poderiam se organizar para fazer um programa para reitor e derrotar efetivamente o Fernando Costa. Nós conseguimos fazer isso no último congresso. Construímos uma plataforma de enfrentamento, debatemos com a categoria e conseguimos mostrar que era possível derrotar a política do Fernando Costa. Nos faltou lançar uma candidatura. Porque se tivéssemos debatido uma candidatura efetiva, se tivéssemos dialogado com a categoria, os votos que foi do Tadeu talvez tivessem vindo para essa candidatura e hoje nós tivéssemos na universidade um reitor que assumisse todo o programa do conjunto dos trabalhadores da Unicamp. Tadeu foi eleito, e aí precisa fazer uma análise da reitoria do Tadeu. Primeiro, o reitor foi eleito com a maioria dos nossos trabalhadores técnicos administrativos da Unicamp. Segundo, o reitor que absorve na parte do seu programa boa parte do que está na pauta do conjunto dos trabalhadores da Unicamp. Nós estamos dialogando sobre a mesma lógica do reitor anterior ou não? Não estamos. Porque é um reitor que taticamente busca o diálogo para desmontar a luta dos trabalhadores. Taticamente recompõe o campo de funcionários. E aí um dia eu estava discutindo numa unidade onde diziam: quem foi, ou isso, quem foi que o Tadeu, quem defende o Tadeu, boa parte a chefia. Mas será que tem tanto cargo na Unicamp para distribuir para os trabalhadores assim? 5.300 votos? É essa análise que a gente propõe na diretoria. Precisamos analisar esse reitor. E precisamos esgotar a nossa pauta de reivindicação, que é na pauta de reivindicação que nós vamos desmontar a argumentação desse reitor e mostrar para essa categoria que votou no Tadeu que tem que estar do lado de cá, porque nós vamos retomar quem está do lado de lá para o lado de cá. Porque você tem que olhar para o seu exército para fazer a luta, não propor a greve sozinho. Porque hoje, se propor a greve na Unicamp, boa parte dos trabalhadores não vão fazer greve porque apoiaram o Tadeu. E aí os companheiros vêm dizer que quem adota essa estratégia é da força sindical. Companheiros que estiveram com eles em 2010 e 2011, de repente está na força, é da força sindical. Porque mudou de estratégia. Porque quer desmontar o reitor, primeiro, empurrando ele uma pauta de 42 itens, que tem uma década de história na Unicamp. E é sobre essa pauta que nós temos debatido na mesma negociação. Nenhum desses diretores aqui citados vai lá na reitoria, na calada da noite, na surtina, negociar coisas específicas. Nenhum diretor desses que assina essa tese senta na mesa de negociação e fala coisa diferente do que está na pauta específica que foi tirada na Assembleia e que foi tirada no Congresso. Mas os companheiros insistem em dizer que esses diretores são da força sindical. Que esses diretores estão contaminados pelo Tadeu. Mas os companheiros sentam na mesa de negociação e não apresentam nenhuma proposta efetiva para o enfrentamento da reitoria. Fica com retórica na mesa de negociação. E se chateiam quando chegam a um acordo, como a retirada da punição da greve de 2011. Tentam desmontar o acordo. E a lógica do sindicato nada mais é que sentar numa mesa de negociação e negociar. Não negociar para baixo, mas negociar para cima. Mas olhar a correlação de força que está dada lá fora. Qual é a correlação de força hoje? Qual é a correlação de força hoje? É esse o debate que nós temos que fazer aqui. Uma outra questão que nós queremos levantar aqui para os companheiros debater sobre a tese. Nós queremos discutir os 42 pontos da pauta específica e achando que o centro do debate na universidade, para que a gente possa sair da periferia, é discutir o Estatuto da Unicamp. Nós queremos chegar no Estatuto da Unicamp. Queremos discutir a democracia na universidade, porque aí a gente vai inverter a lógica. Mas os companheiros não querem discutir isso. Os companheiros querem ficar no denuncismo. Nós achamos que o sindicato é vitorioso no que se propôs a fazer. Nós reivindicamos a gestão Vamos à Luta do sindicato. Porque o que a gente propôs a fazer na diretoria do sindicato, a gente saiu vitorioso. A isonomia está acontecendo. Não do jeito que a gente quer,
não no tempo que a gente quer, mas em 2010 a gente era louco e está acontecendo. A retirada das punições dos companheiros que iam ficar na sua aposentadoria, F3 e F4, conseguimos retirar. A questão das 30 horas que saiu do buraco está sendo debatida. A mudança de regime. Esse é o papel do sindicato. Avançar naquilo que os trabalhadores conquistaram ao longo do processo. E defendemos, para esse momento importante, que o sindicato ele não pode ficar isolado. Ele tem que dialogar com a categoria. Ele tem que avançar para além. O sindicato é uma frente de trabalhadores. Não pode estar a serviço de um partido político. Não pode estar a serviço de um setor da categoria. Porque é isso que os companheiros estão propondo. Que o sindicato seja a serviço de um partido só, de um coletivo só, de uma candidatura a vereador só. Nós queremos que o sindicato seja proporcional, porque o sindicato é uma frente de trabalhadores. Nós queremos a contribuição com companheiros importantes como o Zaco na diretoria do sindicato, com o companheiro Silvio na direção do sindicato, que é de outro coletivo, mas que é importante para a luta dos trabalhadores. É isso que nós devemos na direção do sindicato. Nós não queremos o sindicato para nós. Cometemos um erro, que foi acreditar que os companheiros pensavam igual a gente. Não pensam. Pensam como um grupo. E é esse o grande problema do sindicato. O sindicato não está travado. Aliás, se o sindicato acha, se os companheiros acham que o sindicato está travado e que o reitor está enrolando, tem que propor nesse congresso a ruptura da mesa de negociação com a reitoria. Vamos ver se tem coragem de propor. Propõe a ruptura da mesa, que o reitor está enrolando. E sai da direção do sindicato, já que a direção está travada, e denuncia para a categoria. Mas não sai da direção do sindicato. Não rompe com a mesa de negociação. Porque não tem coragem. Porque falta coragem. Tem que ter coragem para fazer isso. Os companheiros não têm. Preferem se esconder atrás da diretoria do sindicato e culpar aqueles, porque aqueles são maus, porque aqueles estão tomando chazinho com o reitor. Mas eles são revolucionários. Não tem a humildade de entender que a unidade dos trabalhadores é quem constrói a luta efetiva. É essa falta de capacidade de entender que a luta não se faz com um grupo só, mas com vários coletivos que se propõem a defender a bandeira dos trabalhadores. Para concluir, companheiros, nós, da tese 5, estamos aqui absorvendo da tese 1, temos acordo com os companheiros da tese 1 no que tange a questão das mulheres. Estamos aqui propondo que, se a nossa tese for eleita, que faça parte da nossa tese a questão das mulheres, defendida pelos companheiros da tese 1. Agora, defendendo a tese 3, companheiro Celso. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Celso Figueiredo, estou defendendo a tese do Velho Militar, do AVC, do Sindicato Popular, do coletivo, eu também sou militante e a Vou falar mais. A primeira coisa que eu acho que a nossa tese ela resgata é que nós colocamos na nossa avaliação do 11º Congresso do STU, onde no Congresso passado nós avaliamos que foi um Congresso vitorioso. Por que é um congresso vitorioso no nosso ponto de vista? Nosso sindicato, ele tivesse que passar pelo crivo de uma consulta à comunidade, a consulta aos sindicalizados e à nossa discussão. Uma questão que a gente acha que é importante, acho que a parte da conjuntura já avançando, é que nós achamos que no momento agora nós precisamos unificar os lutadores para a gente enfrentar as lutas que nós temos para frente. Já falei isso também no nosso debate de conjuntura, mas é a importância da unificação. Então, na unificação, foi até colocado aqui a importância de um sindicato fazer o debate sobre a questão das centrais sindicais. A gente acha que esse debate é um debate importante e também pela unificação que nós buscamos em todas as centrais sindicais nos pontos de luta. Nós temos uma pauta rica de lutas. A questão do fator providenciário, a questão do leilão aí do petróleo, tem muita coisa para lutar, mas a gente precisa unificar os trabalhadores, porque
Porque sem a unificação, a gente não vê a possibilidade de vitória. E 2 pontos que nós colocamos também na nossa tese, que a gente tem que fazer a formação política dos trabalhadores, tem que fazer a disputa ideológica. E aí nós colocamos que o sindicato teria como missão, principalmente 2 pontos. O ano que vem vai fazer 50 anos do golpe militar. Para aqueles que não sabem, né, a gente precisava fazer um debate sobre o que significou a ditadura militar no nosso país. O que significou o movimento aí em 64. Essa questão, o que significou isso na América Latina, não só no Brasil, mas em todos os países, que foi a questão aí das ditaduras militares, das mortes, tudo isso acho que precisaria a gente colocar de volta no nosso debate. Uma outra questão é, já pensando mais para frente, de 2017, 100 anos da Revolução Russa. O que hoje nós temos uma perspectiva, nós que lutamos pelo socialismo, nós precisamos aproveitar essa questão dos 100 anos da Revolução Russa para fazer, inclusive, um debate para onde nós vamos, qual o caminho que os trabalhadores que lutam pelo socialismo devem avançar. Porque que não, a gente vai ficar fazendo o quê? A gente vai ficar aqui lutando pelo salário, vamos continuar lutando aí pelas migalhas, né, que o sistema capitalista nos permite, ou vamos realmente pensar num processo de revolução para o nosso país, para o mundo, para a nossa vida? Porque senão a gente vai continuar dentro dessa mesma situação. Uma outra questão que eu acho que é importante é falar um pouco sobre a questão da greve. Quando nós fizemos a greve aqui na Unicamp, a gente tem que, não foi uma greve isolada, não foi uma greve só da diretoria do sindicato. Teve unidades onde nós, do coletivo cotista, éramos a liderança, era a maioria. Nós fizemos a greve lá. Teve outros, que foi o pessoal do PSTU, o pessoal da CSP. Teve outras unidades que não era de ninguém, e estava na luta. Então, essa questão da unidade dos trabalhadores, isso é uma coisa importante. E nesse ponto, a gente precisa fazer uma reflexão. Uma outra questão é que, o que está sendo colocado agora, é a questão aí dos estatutos da Unicamp, que eu acho que uma luta que o sindicato tem que retomar. A gente tem que varrer o entulho autoritário ainda que está no estatuto da Unicamp, dentro dessa discussão. Nós temos também que fazer um debate aqui e a disputa ideológica mesmo dentro da universidade. E dentro da disputa ideológica tem pontos que a gente precisava até mesmo na questão das unidades. Por exemplo, muita gente já falou aqui contra a autarquização. Vai ter eleição para a superintendência do HC, vai ter eleição para a FCM. Qual vai ser o papel do sindicato? Na eleição para reitor, desculpe-me alguns, mas eu não vi que o sindicato estão envolvido nos debates. A gente viu lá a proposta Tadeu Aldo, ela incorporou a pauta, mas não foi através de um debate mais amplo do sindicato. O sindicato nem fez, eu acredito, nenhuma assembleia para discutir se tinha algum posicionamento ou não. Nós já fizemos isso no passado, onde o sindicato decidiu que apoiava uma ou outra candidatura. Mas é importante que a gente possa, inclusive nesses processos que vamos ter agora, da superintendência do HC e da FCM, discutir o programa dessas candidaturas para que a gente possa estar disputando. E a nossa aliança tem que ser com os movimentos sociais. O que a gente vai discutir com os movimentos dos trabalhadores, com os movimentos organizados, como que a gente pode trazer essas propostas para, inclusive, forçar que a gente tenha uma mudança na universidade. Então, minha fala é essa, e gostaria de agradecer aí, a chapa nossa é o Zé Vicente. Muito obrigado. Agora, a apresentação da tese 2 vai ser feita pelo Kiko e pelo Márcio. Meus companheiros, eu vou dividir o tempo da apresentação com o Márcio e vou aqui pedir para me avisar por 5 minutos para concluir 7 minutos, por favor. Então, 10 minutos. Bom, companheiros, importante reafirmar a importância do Congresso dos Trabalhadores da Unicamp. Esse é o 12º Congresso e a nossa tese, Alerta Unicamp, temos o grato prazer de ter participado de todos os congressos do STU, desde a sua fundação. Consideramos que isso nos dá
uma visão importante da trajetória dessa categoria, que consideramos também uma categoria que ela é extremamente avançada do ponto de vista da participação da luta, da compreensão política e sábia nas suas decisões. Essa categoria, ao longo dos anos, aprendeu a fazer política na universidade, aprendeu a entender os rumos e sabe quando tem que fazer os enfrentamentos. Eu aqui queria discutir algumas questões, mas é importante que a gente também entre em alguns debates. Nosso sindicato, ele já viveu muitas experiências. Desde o seu estatuto inicial, ele já incorpora os terceirizados e todos os que trabalham na Unicamp. E fez uma luta histórica em torno dos trabalhadores da FUNCAMP. Ao longo dessa história, nós fizemos muitas greves dos terceirizados, greves da Unicamp, levantamos muitas pautas, isso é parte do processo histórico. Ao ver o Paulo falar aqui, então dá a impressão de que eles estavam inventando a roda, mas estavam dando sequência a uma curva que os trabalhadores já têm, inclusive os terceirizados, de compreender que você avança quando você consegue fazer a luta unificada, mesmo considerando a estrutura sindical que na FUNCAMP nós construímos historicamente, e nós tínhamos inclusive um diretor do sindicato que era coordenador do STU, que era da FUNCAMP, o Luiz, que participava da comissão dos trabalhadores da FUNCAMP, que ao longo da história foi um instrumento muito importante da construção da organização desses trabalhadores. Então, temos muito chão para andar, porque a discussão da terceirização, ela é uma discussão que ela prejudica em muito a organização dos trabalhadores. E aí, eu queria pegar um ponto importante. A pauta das centrais sindicais tem como eixo central o fim do fator previdenciário, o combate à terceirização e a redução da jornada. Bom, teve duas manifestações, mas não são só o símbolo das manifestações. O STU, filiado à CTB, participou da elaboração dessa pauta. Nós tivemos na Conclat em 2010, que juntou todas as centrais para elaborar uma pauta progressista de enfrentamento do ponto de vista da lógica dos trabalhadores. Nosso sindicato é ausente dessa pauta e ausente, inclusive, nesse momento que se chama para as manifestações. E não falo isso com felicidade, não. Isso é um retrocesso, é ruim, porque historicamente os sindicatos dos trabalhadores da Unicamp sempre foi linha de frente, dependente de todas as divergências que tivesse no nosso movimento. Companheiros, queria tratar aqui também de uma questão que eu acho que é importante. Nós estamos discutindo nesse congresso o rumo da nossa categoria, a partir também de um balanço dos últimos 2 anos. E o balanço que a gente chega aqui é que essa diretoria fracassou. Essa diretoria fracassou. Até porque isso é evidenciado na proposta, inclusive, de encerrar o mandato da diretoria e antecipar as eleições. Não existe evidência maior de um fracasso do que isso. Nós entendemos que a universidade vive uma conjuntura conectada com uma conjuntura nacional, que ela é favorável à luta, mas ao mesmo tempo muito complexa. A eleição do Tadeu aprofunda essa expressão da luta quando avança, mas ao mesmo tempo aprofunda essa complexidade. Nosso sindicato não está entendendo esse processo, pelo menos uma parte grande da diretoria não está entendendo esse processo, e ao não entender isso, não consegue capitalizar isso para fortalecer a organização dos trabalhadores. Aliás, quando a gente fala aqui de organização dos trabalhadores, nós olhamos para a gestão e falamos assim, qual era o papel fundamental dessa gestão, do nosso ponto de vista? Era exatamente no hiato que teve a Unicamp,
de envelhecimento dos seus funcionários e num processo grande de renovação, fazer a conexão da organização dos trabalhadores quando desse processo de renovação entre os novos e velhos, os novos e os mais antigos. Nesse sentido, perdeu essa oportunidade na greve de 2011 ao não transformar aquela organização e aquela mobilização em estrutura organizativa para os trabalhadores da Unicamp que fizesse essa conexão entre os trabalhadores novos e os trabalhadores antigos. Neste momento em que a reitoria, que foi eleita, assumindo uma pauta dos trabalhadores, que tem da isonomia, das 30 horas, e até pauta que não estava na cobrança do sindicato, porque na cobrança do sindicato, por exemplo, não tratava da mudança de regime, mas avançou num compromisso e numa conjuntura em que ela precisava do voto dos trabalhadores para definir a eleição. Mas esse era o momento também para a gente fortalecer a nossa luta, fortalecer os trabalhadores da Unicamp, na perspectiva, inclusive, de avançar além dessa pauta. Alguns já colocaram aqui, nós precisamos avançar na democratização da universidade, nós precisamos ter saldos organizativos que a gente consiga olhar para frente e fortalecer os sindicatos dos trabalhadores da Unicamp. Nós estamos num congresso aqui, para concluir, companheiros, que está à vanguarda dos trabalhadores da Unicamp. Quem participou dos processos de discussão nas bases sabe do descontentamento dos trabalhadores da Unicamp hoje com a atual gestão do sindicato. Sabe da crise do sindicato. Sabe, inclusive, que essa diretoria não tem mais as condições de concluir o mandato e dar sequência à luta. Mas sabe também que na sabedoria dos trabalhadores da Unicamp, nós vamos construir a partir desse congresso um processo que fortaleça a luta do STU para que ele volte a ser um sindicato forte, para que ele volte a ser um sindicato conectado com as bases e que faça a discussão com os seus trabalhadores, que construa políticas e principalmente seja um instrumento de luta que saiba fazer a negociação e também a mobilização, porque esta contradição é a mais falsa contradição que eu já vi. Eu sempre soube, na minha história sindical, que você tem que fazer a mobilização, tem que fazer a pressão para que a sua pauta avance. Não existe nenhuma contradição, porque o papel do sindicato é negociar e ele avança quando a mobilização está junto com a negociação. Então, eu acho que é isso que a gente precisa retomar aqui para o STU, na perspectiva de fortalecer a nossa categoria. Passar para o Márcio, então, que vai completar os minutos que faltam. Boa tarde, companheiros e companheiras. Meu nome é Márcio, estou aqui também defendendo a tese 2. Na realidade, a defesa que eu venho fazer aqui da tese 2 é no sentido de que a gente entende que o Congresso deveria servir única e exclusivamente para a gente traçar as futuras lutas para a categoria, a organização das lutas, fortalecimento das entidades democráticas que o sindicato tem criado ao longo da sua história. E a decepção que é minha, e não é só minha, mas eu acho que de toda a categoria, é que a gente vai partir para um congresso onde a discussão principal vai ser a questão da antecipação das eleições. Que a discussão principal é a questão da divisão de uma diretoria que se lançou numa campanha, na última campanha eleitoral do sindicato, e que decepcionou os trabalhadores da Unicamp. Infelizmente, para mim é muito ruim ter que vir participar de um congresso onde a gente poderia estar discutindo aqui, usando esse espaço todo, para discutir a nossa organização, e a gente vai ter o maior tempo do congresso tomado para fazer uma discussão sobre a substituição dessa diretoria do sindicato, que hoje se divide, como que colocou em cima de uma diferenciação que, para quem entende o que é sindicato, é uma diferenciação que na realidade ela não existe. A gente sempre defendeu o sindicato, que o sindicato é para negociar, o sindicato é para lutar, o sindicato é para fazer enfrentamento e o sindicato é para organizar. A gente queria resgatar aqui as nossas experiências de comissão sindical, que a gente já teve no passado e que ajudou a organizar a categoria e que
A gente investiu, e a gente deveria ter investido aqui, discutindo estratégia para fortalecer o nosso CR. Eu acho que quem define a organização, quem fortalece o sindicato é a organização da base. Como outros companheiros que me antecederam aqui disseram, o sindicato só é forte quando ele tem uma base organizada e uma base que está junto com a diretoria do sindicato para comprar o pau. E nós não podemos, de maneira nenhuma, nos dar o luxo de novo ir para a categoria com uma discussão, de organizar uma chapa e depois, antes sequer do meio do mandato, a gente dizer o seguinte, que não tem condições mais de trabalhar junto com os companheiros. A gente não pode dar mais essa decepção para a categoria. Por isso, a gente gostaria de chamar os companheiros a discutir esse congresso, a determinar o tempo para discutir a organização dos trabalhadores e o fortalecimento da categoria. É isso aí, obrigado. Pessoal, terminadas as apresentações, agora é a parte que é a defesa das teses. Então, como que funciona? Agora, em ordem inversa das teses apresentadas, a pessoa tem 5 minutos para fazer a defesa efetiva aí da sua tese. Oi? A Sandra? Sandra vai fazer, né? Então, primeiro é a tese 2, que foi a última que apresentou. Vai ser a companheira Sandra. Olá, boa tarde a todos. Vou usar meus 5 minutos aqui. Na verdade, eu vou estar reforçando alguns pontos que o Kiko e o Márcio já enfatizaram aqui na apresentação da tese 2, a tese Alerta Unicamp. Na verdade, eu acho que a gente tem que pontuar questões que vão ser fundamentais para o Congresso. Primeiro, o companheiro Paulo, da Gouveia, ele insiste muito, não foi só aqui, ele faz isso nas assembleias também, ele tem uma abordagem um tanto quanto cínica, da análise do movimento sindical, principalmente de quem já participou do movimento sindical em gestões anteriores dentro dessa universidade. E a impressão que eu tenho é que ele acha que a história começou em 2010, quando o Vamos à Luta se unificou para derrotar, porque na verdade hoje, posto todos os acontecimentos que estão dentro da universidade e a desmobilização da diretoria do sindicato, naquele momento só houve a junção dos dois grupos que estão na diretoria do sindicato, pura e simplesmente, a impressão que eu tenho, que era para derrotar a Alerta Unicamp, que estava à frente do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, e não porque havia unidade política, organizacional e ideológica em torno de projetos para dirigir o Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp. Eu acho que aí, a história, que segundo a visão dele começou há pouco tempo, ela já está nesse pouco tempo demonstrando que o objetivo exclusivo era derrotar aquela gestão, porque na avaliação dos companheiros era uma gestão que só fazia negociação e não fazia mobilização. Em muitos momentos fez as duas coisas, em muitos momentos teve dificuldade para fazer qualquer uma das ações, como a história do movimento sindical mostra, o movimento sindical brasileiro, que a gente tem avanços, a gente tem retrocessos, só que a gente não pode fechar os olhos para os acontecimentos, a gente não pode mentir para a categoria. Eu acho que a categoria quis fazer uma experiência, uma nova experiência, principalmente porque a gente tinha, a partir de um certo momento, e hoje já é mais ou menos a metade dos funcionários da Unicamp, uma parcela nova na universidade e nova na faixa etária da universidade. E que chega para a universidade, obviamente, com muitas ideias que às vezes a gente que está já na universidade há um certo tempo, a gente deixa escapar. Então eu acho que a categoria fez uma experiência, ela acreditou que estava fazendo a coisa certa. Eu acho que uma parte considerável dessa categoria hoje avalia que fez a coisa errada. Mas é sempre há tempo para corrigir os erros, A gente tem que aprender com a história. Uma outra questão fundamental também é que muitas questões da pauta de reivindicação e da pauta que a gente conseguiu através da luta e da negociação com essa reitoria são pautas históricas dos trabalhadores da Unicamp. Não é uma pauta de ontem ou de hoje. Para dizer que às vezes a gente tem que lutar muito para conseguir alguma coisa. Então isso é fundamental. Inclusive uma prática do movimento sindical da Unicamp, desde a fundação do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, foi sempre repor os descontos oriundos da luta de greve ou de qualquer tipo de luta que houver
longo desses 20 anos, sempre se comprometeu e sempre fez o reembolso do desconto dos trabalhadores. Então também é uma mentira chegar no Congresso e dizer que essa gestão começou a fazer isso, né? Eu acho que quem tem memória sabe o que é verdade e o que é mentira. Uma outra questão que eu acho que é um prejuízo enorme dessa gestão para os funcionários da Unicamp, eu vou nesse 1 minuto falar as duas coisas que me faltam. Uma outra coisa que eu acho prejudicial foi a desmobilização que houve em áreas que eram muito organizadas nos sindicatos trabalhadores da Unicamp, mesmo com todos os problemas que tinham. Eu acho que a gente nunca teve um CR tão fraco, a gente não tem mais um departamento de aposentados, que ele era fundamental para a luta dos aposentados dessa universidade. Hoje ele está praticamente jogado às moscas. Eu acho que os próprios representantes delegados aqui são muito menores do que nos outros congressos dos trabalhadores da Unicamp. Então eu acho que isso tudo são questões para a gente estar repensando. E, terminando, eu acho assim, eu fico muito triste que pela primeira vez, nesses 20 anos, a gente vá no Congresso fazer a discussão e eu acho que a gente está apoiando, mas com uma dificuldade muito grande, que é antecipar as eleições do sindicato, porque a diretoria não tem mais condições unificadamente de tocar as lutas dos trabalhadores da Unicamp. É um prejuízo para a categoria, porque ela vai acontecer 6 meses antes, vem na data base, mas o racha já vem há 2 anos praticamente. E é um desrespeito com os trabalhadores, sindicalizados ou não, que votaram ou não há 2 anos nessa chapa. Eu acho que isso é um desrespeito, e desrespeito a gente tem que combater com mobilização e organização. Porque é muito bonito ser cínico, mas é mais difícil e a luta está mostrando que não é fácil organizar os trabalhadores. Eu acho que os companheiros aprenderam. Não é porque a Alerta era conciliadora ou peleira, é porque existem as dificuldades. Só que a gente nunca entregou uma gestão na metade dela. Pela tese 3, pessoal, pela tese 3, quem vai fazer a defesa? Celso? Dando continuidade, então, à nossa apresentação da tese para a defesa, a gente acredita que nós temos uma pauta para a universidade. E a pauta nossa na universidade, inclusive a pauta nossa permanente, é uma pauta que a gente tem que pensar, inclusive, numa ótica civilizatória para a nossa universidade, para a nossa cidade, para o nosso país. E aí, foi falado aqui muito sobre a questão dos direitos das mulheres. Aí nós colocamos na pauta a discussão também da questão dos direitos para a população LGBT, para a questão racial na universidade. A universidade, inclusive, há pouco tempo, instituiu um instrumento poderoso, que é o acesso à informação. Agora há pouco foi falado assim, a gente não tem os dados, mas tem hoje um mecanismo que foi aprovado, inclusive nessa atual reitoria, que a gente pode ter acesso às informações, podemos saber qual que é a desigualdade salarial entre homens e mulheres, podemos saber qual é a desigualdade salarial entre homens negros, mulheres negras, homens brancos, mulheres brancas, aqui dentro da universidade. E nós podemos usar esses instrumentos, inclusive, para fazer a pauta de luta aqui na universidade. E nós precisamos colocar esse debate dentro da lógica do sindicato. E uma outra questão, só para que eu acho que o debate já está bastante amplo, eu coloco que, qual é o nosso ponto de vista da nossa tese, o Congresso deve aprofundar, quais são os itens que o Congresso deve aprofundar aqui. É a questão da qualidade da universidade, uma luta que não estou vendo ninguém falar mais. A questão é mesmo, que já coloquei antes, da revogação do entulho autoritário que está presente nos estatutos da universidade, o fortalecimento da nossa organização sindical e também a questão da Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade, que é uma coisa que já foi aprovada nessa nova reitoria, ela é fundamental para que a gente faça uma recuperação da história nossa aqui na universidade. Tem um livro, que é a luta dos trabalhadores da Unicamp, que pega a luta aí do período da SUC. Para quem lê o livro, a gente vai ver que a gente teve muita perseguição dentro da universidade. Tivemos sindicalistas demitidos dentro da universidade.
E a gente não pode simplesmente ignorar isso. As pessoas novas que estão chegando agora, eles não podem se dar ao luxo, né, de ignorar a história. Então a gente precisa recuperar essa história e falar e colocar, inclusive dentro do marco que a Unicamp está colocando hoje na Comissão da Verdade, essas pautas. Tem companheiros nossos que foram sindicalistas e são demitidos políticos dentro da universidade. E nós precisamos lutar pela redenção desses companheiros. E que a verdade seja instituída na nossa cultura. Então é isso. A nossa chapa é usar vencer, sindicato é para lutar. Muito obrigado. Pela tese 5, quem quer fazer a defesa? Vou dividir meu tempo aqui com o Danilo, se tiver tempo. Antes de começar a defesa, eu lembrei de uma coisa que eu prometi a mim mesmo que queria fazer aqui no Congresso, e acabei esquecendo, mas a fala da Sandra me resgatou aqui. Acho que prestar uma homenagem à Dona Maria, que sempre esteve presente em todos os congressos, e que infelizmente não está mais entre nós aqui, que sempre contribuiu com a luta. Acho que é legítimo lembrar isso. Quando a Sandra falou dos aposentados, acabei me lembrando que era uma homenagem que a gente ia fazer aqui. Quero dedicar essa defesa em duas coisas. Primeiro, convidar os companheiros que têm dúvidas sobre a proporcionalidade, ler a página 35, que é uma contribuição à tese 5 sobre proporcionalidade, explicando o que a gente defende sobre proporcionalidade no STU, explicando que, embora tenhamos diferenças entre nós, podemos militar juntos. Nós não queremos excluir os companheiros da direção do sindicato, mas queremos sim que o sindicato se fortaleça cada vez mais, que achamos que a unidade dos trabalhadores é que faz com que o sindicato esteja cada vez mais forte. E por isso defendendo a proporcionalidade e não a majoritariedade, como os companheiros resolveram defender a partir desse congresso. Segunda questão, dizer aqui que a nossa tese, a tese 5, de novo, reivindica sim a gestão Vamos à Luta. Reivindica sim a gestão do STU, achando que ela é vitoriosa. Se vocês pegarem os 5 pontos propostos nas assembleias para discutir com a reitor, é só olhar quais pontos desses avançaram no debate. Mas isso não se dá por conta que nós somos maravilhosos, somos os bons da diretoria. Se dá por conta do processo de luta construído ao longo da história dos trabalhadores da Unicamp, que culminou que a gente chegasse nesse momento e conseguisse avançar com um pouquinho que seja no debate na defesa dos direitos dos trabalhadores. Eu quero ser o diretor do sindicato, e acho que os meus companheiros também, de toda a categoria da Unicamp. Por isso, precisamos recompor a base dos trabalhadores. Por isso, precisamos repor a mobilização na ordem do dia. E por isso, precisamos fortalecer o sindicato. E não defendemos a antecipação da eleição do sindicato porque a diretoria está rachada. Isso não é um problema para nós, porque nós estamos lá toda segunda-feira para fazer reunião de diretoria e encaminhar os encaminhamentos, encaminhar as questões dos trabalhadores da Unicamp. Nós queremos antecipar por uma questão política desse país, que já foi dita no debate de conjuntura. O segundo semestre do Brasil vai estar pegando fogo, vai ter mobilização de rua efetiva, vai ter enfrentamento direto. Nós precisamos compor uma direção que saiba trabalhar com essa questão, que esteja forte no processo, comprometendo todos os trabalhadores da Unicamp com a bandeira dos trabalhadores, com a mobilização de rua lá fora. Nós achamos que a antecipação da eleição se dá porque nós vamos atravessar um momento diferenciado no país. Não é por causa do racha. O racha para nós é uma questão menor, até porque nós tivemos a oportunidade de colocar para a categoria. Por que nós achamos? Por que nós achamos? Porque há uma visão de pensamento único na direção do sindicato. E nós somos contra essa posição de pensamento único. Lutamos contra isso ao longo da história. Queremos democratizar o sindicato. Queremos abrir a porta. Queremos que os companheiros que têm representatividade da categoria estejam representados na direção do sindicato. Esteja no CR, porque são eles que ajudam e contribuem com o sindicato forte de enfrentamento e de luta. Por isso que nós estamos defendendo a antecipação e por isso que nós estamos defendendo a proporcionalidade. Por último, companheiros, quero dizer duas coisas aqui. Uma,
setor da diretoria do sindicato se compromete sim com a luta cotidiana dos trabalhadores da Unicamp, se compromete sim com o processo de mobilização. Agora, esse setor do sindicato tem um olhar na conjuntura e sabe, tem a tática de a melhor tática de enfrentamento a esse reitor. Por isso, nós estamos defendendo a tese 5 sim. Vamos à luta juntos, companheiros, juntos, avançar nas nossas conquistas, avançar naquilo que a gente lutou ao longo da última década e travar com que o reitor retire os nossos direitos. É avançar naquilo que é mais fundamental para a gente, a pauta específica de 42 itens, e de não deixar com que o reitor retire os nossos direitos. Muito obrigado, companheiros, e convocamos a todos os companheiros e companheiras votar na tese 5 como tese guia ao Congresso dos Trabalhadores da Unicamp. Pela tese 1, Adriana, então. Tá. Antes de começar a minha fala, eu queria fazer um destaque que eu coloquei na minha fala inicial sobre o problema de uma paralisação que não houve por conta... foi colocada a responsabilidade da paralisação a uma jornalista do sindicato. Eu queria destacar que não é a Fernanda. A companheira Fernanda é uma excelente jornalista, é a nossa fotógrafa, eu queria destacar isso para que não haja mal entendido. Aliás, essa jornalista que foi falar que desmobilizou a categoria, a base não conhece, inclusive eu. Mas eu queria destacar aqui sobre a nossa tese, que é o seguinte: no que diz respeito à conjuntura, o principal destaque que a gente traz é que a gente entende que a via eleitoral não é a resposta. O ascenso das massas na rua mostra que a gente precisa estar nas ruas e estar em luta para que as nossas demandas sejam efetivamente apareçam. Isso acontece também na Unicamp. Não basta votar, a gente precisa lutar. E quando a gente faz a discussão sobre a luta na Unicamp e o voto, é inevitável a gente entrar na discussão sobre as eleições diretas e a paridade. E se a gente reivindica mais democracia dentro da universidade, a gente quer que a nossa entidade, que o nosso sindicato seja o espelho dessa democracia. Por isso, fortalecimento da base é o principal ponto que a gente coloca. A gente quer que o nosso sindicato não seja um espaço de ofensa moral. A gente quer construir com a diferença. Por isso que a gente coloca a questão da proporcionalidade também. Porque o que nos unifica é um objetivo comum. Esse objetivo é fortalecer os trabalhadores e as trabalhadoras, para que juntos a gente faça as lutas e vença. Nesse processo, a gente não pode estar isolado. E isso é o debate que a gente quer trazer quando a gente traz a discussão sobre a central sindical. A gente apresenta a categoria, a CSP com lutas, mas a gente entende que a gente só pode ter uma discussão de central sindical quando ela for amplamente esclarecida para a base de quais são as diferenças das centrais. Nós somos contra a filiação a uma central que seja imposta e sem o debate com a categoria. E a gente defende ainda a necessidade de fazer a discussão de mulheres. E daí nesse ponto, que eu acabei não colocando na minha fala inicial, a gente reivindica a coordenação de mulheres, que inclusive aparece aí nesse documento de contribuição do Departamento de Mulheres, para alterar de departamento para coordenação de mulheres, para a gente fortalecer o sentido da autonomia. E a gente pede, no mínimo, uma diretora liberada para tocar a tarefa de mulheres e organizar essas mulheres. E como os companheiros da tese 5 incorporam integralmente o nosso debate de mulheres, nós entendemos aqui que para a gente construir a unidade e que para a gente continuar lutando, a gente vai retirar a nossa tese, com todas as divergências que a gente tem, mas para fazer a construção da unidade. O que nós queremos construir aqui é a unidade para a gente avançar e fortalecer, para a gente ir junto na estratégia do socialismo. É isso que nos unifica.
Pessoal, agora pela tese 4, Yuri Beth. Boa tarde a todos os delegados e delegadas. Saudar esse congresso, que para nós é um momento muito importante. E começar falando que eu acho que deu para perceber ao conjunto aí de participantes desse congresso que nós estamos pensando sobre como avançar nas lutas, intervir na conjuntura para melhorar as condições de vida dos trabalhadores brasileiros e a vida do trabalhador da Unicamp, que eu queria chamar a atenção para o fato de que nós não estamos falando, o Paulo aqui, que foi citado em todas as teses aqui, respeitável, louvável companheiro aí, que faz as defesas muito bem, não foi citado à toa por todas as teses. Nós estamos dizendo que existe uma diferença de concepção sindical, e isso ficou claro com os devidos blocamentos, quase todas as teses aqui bateram muito mais tentaram bater mais na tese 4 do que na postura da nossa reitoria, que, segundo muitos aí, está ganhando os trabalhadores a despeito da clareza do movimento, E a diferença da concepção sindical que organiza esses dois blocos não é que o sindicato não negocia, ou que se quem faz enfrentamento não negocia, quem negocia não faz enfrentamento. A ideia é o seguinte: a negociação serve ao enfrentamento, ou o enfrentamento serve à negociação. A nossa concepção sindical é uma concepção combativa. Ela negocia para ajudar o trabalhador a ter compreensão de qual é o real papel dos nossos chefes, dos nossos patrões, de forma que é o real enfrentamento e a participação do trabalhador na reivindicação dos seus direitos que vai garantir as conquistas. Nós negociamos, mas com o fim de promover os enfrentamentos, que o trabalhador tome nas suas mãos o seu destino, e defenda os seus direitos. Segundo, eu queria falar que, a respeito do papel da diretoria, muito foi falado, o pessoal, acho que, na minha opinião, forçou a barra querendo dizer aí que essa diretoria não foi vitoriosa. Temos vários problemas, problemas que nós lamentamos, que nós disputamos dentro da reunião de diretoria do sindicato. A gente sempre alertou que esse processo de divisão, ele enfraquecia, Nós sempre lutamos para que as nossas divergências fossem acertadas, porque nós tínhamos um eixo político comum, Agora, que é enfrentamento à reitoria, quando o eixo político, quando nós não queremos chegar no mesmo lugar, não tem como caminhar junto. E o Vamos à Luta lamenta essa divisão, mas faz de tudo, inclusive, para fortalecer e organizar as bases. Prova disso é a participação desse congresso, é o grau de politização, é o atendimento da base ao chamamento que a gente fez para a construção dos enfrentamentos. E isso mostra que a nossa base está esperta. Inclusive, a avaliação que se faz da reitoria, na base, ela é muito melhor do que foi feita nessa mesa. A base dos trabalhadores sabe que quem construiu o Fernando Costa foi o próprio Tadeu. E não de que o Fernando Costa era ruim e agora nós vamos continuar com os reitores mais legais. A base está com uma compreensão, inclusive, melhor, e acho que isso serve para destoar um pouco da proposta do Kiko e do Márcio, querendo dizer que a base está longe da luta e está isolada. Queria passar a palavra para a Beth continuar. Então, gente, eu queria colocar um pouco a questão: quem é o Tadeu para nós da área de saúde? Eu tenho absolutamente claro que o Tadeu não passa de um oportunista que usou a classe trabalhadora para ganhar a eleição da reitoria. E a gente tinha um nó, que era a questão da autarquia sendo implementada no hospital. O Tadeu, gente, chamou a polícia para a gente em 2005. Ele criou uma coisa inédita nessa universidade, que é pedir o julgamento da greve, coisa que nunca aconteceu. Ele quebrou a autonomia. Montou comissão de sindicância, está lá o Luiz até hoje com desconto que o sindicato não te pagou. Certo? Esse é o Tadeu da área de saúde. Cadê, Toninho, as propostas das 30 horas que você está sendo discutida, que a categoria não conhece? Alguém da área da saúde pode me dizer, me apresentar aqui, cadê as propostas das 30 horas? A proposta das 30 horas tem que ser discutida junto com a base dos trabalhadores, inclusive acertando a conta do trabalho escravo que a gente está tendo lá. Nós somos criminalizados, nós entramos no processo de assédio moral, na enfermaria de pediatria, está aqui o Heraldo e a Lili. Nós fomos para o Ministério Público, para o sindicato, e nós tiramos nossa chefe, nossa supervisora, trabalhadores mobilizados, porque tinha uma ex-diretora experiente lá na base, e falta isso na base inteira. Quem perde a eleição do sindicato é porque deixou de ir para a base. É na base que se organiza os trabalhadores. Tem muita gente me olhando aqui no olho que falava: Beth, você está fazendo
trabalhador que ninguém, porque eu ia para baixo conversar com os trabalhadores. E se eu voto nesse momento, eu não fui arrumar vaga para mim em lugar nenhum dessa universidade. Eu não fui me ajeitar. Eu voltei para o lugar de onde eu saí da enfermaria de pediatria. É lá que eu fiquei trabalhando. Porque a gente tem que saber o que o trabalhador está sentindo na base. Então, companheiros, o Tadeu é esse cara que vai melar a boca de todo mundo, depois vai arrebentar a boca do balão. Tese 4. Tese 4 para ser a tese 5 do nosso 12º Congresso. Obrigado. Tá, só o Celso está comunicando aqui, antes de começar a votação. Antes de começar a votação também, queria pedir que o pessoal de cima descesse. Tem local, tem lugar aqui embaixo, eu queria pedir para todo mundo ficar aqui embaixo para a gente fazer a votação. E eu queria ver se, não sei se cadê o Carlos, ou alguém ir lá de fora, Elisa, Carlos, ir lá de fora e ver se tem alguém lá fora e pedir para entrar, todo mundo que estiver lá fora que vai começar a votação. O Celso aqui, companheiro, no debate que nós fizemos aqui, eu gostaria também de estar anunciando que nós estamos retirando a nossa tese, os aiutários da ABC, e vamos apoiar a tese, vamos à luta, juntos, a tese do companheiro Toninho. Companheiro. Companheiros e companheiras, rapidamente, só quero aqui colocar que nós, que estávamos construindo a tese 1, estamos retirando a nossa tese em apoio à tese 5. Tá bom, pessoal, vou encaminhar a votação aqui. É para retirar. Questão de ordem do Genésio. Vai lá, Genésio, 1 minuto. Tá todo mundo aqui. Boa tarde, pessoal. Estou muito orgulhoso de estar nesse congresso, mas eu gostaria, nesse momento, solicitar a mesa para que desse mais 10 a 15 minutos para que a gente possa fazer a votação. Uma vez que eu não me sinto contemplado para votar em nenhuma chapa. Então, solicito a mesa para que tenha 10 a 15 minutos. Pera aí, pessoal, pera aí, gente. Calma. Tá todo mundo calmo. Vamos lá. Pessoal, tem uma questão de ordem apresentada pelo Genésio. Ele apresentou a questão de ordem. Não. Pessoal, tem uma questão de ordem do Genésio que se abrisse mais tempo para defesa. Calma, gente. O Genésio, ele falou isso aqui. Ele tem direito de falar assim como qualquer trabalhador. Questão de ordem. Só um minutinho. Só falar para o Genésio. O Congresso votou o regimento no início. Pelo regimento, não tem espaço para abrir mais 15 minutos. Nós estamos seguindo o regimento do Congresso. Senão teríamos que votar de novo o regimento congressual que já foi votado. Então a questão de ordem do Genésio está ultrapassada. Tá bom. Ok, então, gente, vamos encaminhar a votação? Queria ver, tem muitos bancos. Então vamos encaminhar a votação. Vou encaminhar a votação da questão de ordem do Genésio. Pessoal, queria pedir quem está em pé, se pudesse sentar. Pessoal, vamos lá, vamos fazer silêncio. Vamos lá, todo mundo tranquilo. Tá cedo ainda, é 4h30, vamos lá. Pessoal, vamos encaminhar a votação da questão de ordem do Genésio, ok? Tudo bem, mas sim, eu acho que é mais rápido. Você tinha que encaminhar a votação aqui. Acho que é mais rápido. Vamos lá, gente, a mesa vai encaminhar. Companheiros e companheiras que são favoráveis a que se abra mais tempo de defesa das teses, por favor, se manifestem levantando o crachá. Está em que regime de votação, companheiro? Regime de votação. Companheiros e companheiras que são contrários a que se abra mais tempo de defesa, por favor, levante o crachá. Pode abaixar, obrigado. Abstenções. Pessoal, meu destino me levará para ir embora. Um minuto, Posso? Está no regimento.
Começar para dizer que eu votei contra, eu acho que a mesa atropelou, porque nós estamos votando de novo o regimento. Já foi votado o regimento, a questão de Genésio é contra o regimento já tinha sido votado. Então, só fazer essa declaração que confunde o plenário. Ok, pessoal, superado, né? Superamos? Ok? Vamos caminhar? Então vamos caminhar. Superado esse ponto, vamos encaminhar a votação da tese guia. Eu vou ler a votação da tese guia, a gente vai encaminhar da seguinte forma. Não vai ser na ordem das defesas, vai ser na ordem do número da tese. Ok? Então a gente vai votar tese 1, tese 2, tese 3, tese 4, tese 5. Ok? Eu vou... Calma, gente, calma. Vamos lá, vamos com calma. As teses retiradas, elas foram apresentadas para o Congresso e elas são obrigadas a passar pela votação. Mesmo que os companheiros retirados são obrigados, foram apresentadas para o Congresso, todas as teses apresentadas para o Congresso têm que passar pela votação. Os companheiros que quiserem votar em outra tese, mas assim não tem problema, votem em outra. Mas eu vou caminhar a votação das 5 teses, ok? Então vamos lá. Vamos lá, gente. Em regime de votação, tem que ter contagem nessa votação. Companheiros e companheiras que votam na tese 1, por favor, levante o seu crachá. Não. Pessoal, tá. O Guilherme levantou a questão, o Kiko já tinha me levantado, eu tinha esquecido dessa questão. Que é o seguinte, companheiros, vamos recomeçar o regime de votação, falando o seguinte, companheiros que votam na tese 1, que foi expressamente retirada pelos companheiros da tese 1 e que foi defendida pela Adriana, por favor, levante seu crachá. Ok? Companheiros e companheiras que votam na tese 2, defendida pelo Kiko, o Márcio e a Sandra, por favor, levante seu crachá. Pessoal, calma, tá em regime de votação. Não vamos recolher o crachá, porque tem que ver que se a pessoa que está votando é a que está com o seu crachá. Porque se recolher o crachá, pode ser outra pessoa com o crachá de outro. Então vai cortar o crachá, tá voltando ali. Eu peço silêncio no plenário, porque está em regime de votação. Vamos lá. Silêncio no plenário. Pessoal, silêncio, por favor. Eu queria pedir se o Carlos ou a Elisa, se eles podem ficar ali na porta também, só para o pessoal não sair, não ficar transitando, tá? Porque tem regime de votação. Pessoal, silêncio, por favor. 16. Pessoal, silêncio, por favor. 17. 18. 19. Dorinha, 20. Dorinha, 20, hein, Dorinha? 21, 22, se não fosse você, ninguém cortaria essa porra. 23. Eu não sou mentira. 24 foi limite. Na Beth foi 24. Eu fui 25. Pessoal, silêncio, por favor. No limite está guardando as pontas dos crachá, conta depois. O limite é o 25.
Pessoal, mais uma vez, queria pedir silêncio do plenário para acompanhar o regime de votação. Pessoal, silêncio. Está terminando essa votação. Vamos lá. Quantos? Vamos lá, regime de votação ainda, gente, vamos lá. Companheiros e companheiras que votam na tese 3, que foi defendida pelo Celso e retirada, por favor, se manifeste levantando o crachá. Ok? Companheiros e companheiras que votam na tese 4, defendida pelo Paulo, Yuri e a Beth, por favor, se levante seu crachá. Pessoal, pedir que quem não cortou o crachá ainda, que mantenha levantado, tá? 27, 28, 29, 30.
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, vira, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Quanto? 63. Vamos lá, pessoal. Companheiros e companheiras que votam na tese 5, defendida pelo Toninho, por favor, se manifeste levantando para a chave. Se tiver Jefferson Witt. Seis.